precursora do farol. Desde 1947, a chama ainda permanece acesa. Preservar e difundir a tradição gaúcha. Um ideal pensado por Paixão Cortes e o Grupo dos Oito. Eles que romperam a resistência urbana e juntos começaram a combater o americanismo que começava a compor os costumes da sociedade brasileira. Essa chama crioula, acesa desde aqueles tempos, simboliza a união, o calor, os ideais de justiça e liberdade presentes no movimento tradicionalista gaúcho. A partir de 1947, com o resgate da cultura, as danças, as músicas, a declamação, a trova e o causo, além da literatura e tantos outros costumes gaúchos, todos esses ideais voltaram a ser valorizados aos poucos pela região sul. Com o passar do tempo, essa cultura de valorização foi se ramificando em outras regiões do país e até mesmo do mundo todo. Assim, o tradicionalismo pode ser definido como um movimento popular que visa auxiliar o Estado na consecução do bem coletivo por meio de ações que o povo pratica com a finalidade de reforçar o núcleo de sua cultura. Esse é o Rio Grande que a gente quer. E para entender um pouco mais sobre a tradição gaúcha e seus valores, é preciso fazer uma pequena viagem ao passado. Assim, fomos até Santa Cruz do Sul para conversar com estudiosos do tradicionalismo gaúcho. O gaúcho pode ser definido como um ser cultural. Ele é formado por uma série de etnias. Tu não define ele como um ser étnico, e sim cultural. É um estado de espírito. Por isso que muitas pessoas que nascem em várias partes do Brasil, às vezes até do mundo, e se identificam com esse jeito cultural de ser do gaúcho, às vezes tu pergunta, em qualquer parte do mundo, tu pergunta o que tu eu sou gaúcho. O MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, foi criado com a finalidade de preservar todo o resgate cultural, feito por Paixão Cortes, Barbosa Lessa e os demais integrantes do Grupo dos Oito. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, final do Estado Novo no Brasil, as culturas regionais tinham praticamente desaparecido. Aqui no Rio Grande do Sul não havia praticamente nenhuma manifestação cultural organizada. A partir de 1947, com a organização do 35 CTG e depois dos outros CTGs, dos congressos tradicionalistas, da formação do MTG, que é uma federação de CTGs, vai se fazer todo um trabalho de resgate, de busca da questão da dança, da questão da música, de hábitos, de costumes. O chimarrão é retomado, o orgulho de andar pilchado, de bombacha, de lenço ressurge, as mulheres se agregam ao processo e aí é feito todo um trabalho para que se monte uma indumentária feminina que é criada para que possa se fazer o trabalho, né? Os CTGs passam a desenvolver inúmeras atividades, sempre cultuando as tradições, em cima de uma nomenclatura própria especial, né? E aí ressurge, né, todo esse potencial do tradicionalismo que cuida de cultura, de tradição, de folclore regional. Os centros de tradições gaúchas são os lugares onde as pessoas passam a viver e compartilhar o amor que sentem à sua terra, o chamado nativismo. Nasceram para ser um grupo local, para as pessoas se identificarem lá dentro. E a questão deles participarem mais, talvez seja dado pela necessidade que o ser humano tem de competir. Ela já vem logo no nascimento e no desenvolver da sua vida, vive a competir. E essa é uma competição sadia, uma coisa gostosa de se fazer. Tu faz cultura, arte e ao mesmo tempo tu compete para mostrar ela da melhor maneira possível. É a maneira que ela acha de expressar o seu amor pela sua terra. São agremiações regionais que difundem os valores e os princípios da cultura gaúcha a partir das atividades que realiza, campeiras, artísticas, esportiva e recreativa. São nesses centros que as pessoas vivem em coletividade, partilham da mesma herança cultural e ajudam a difundi-la. Além disso, estão inseridos em um meio social que possui princípios muito bem definidos sobre a moral, a ética e o respeito. Fora a questão da cultura, da tradição, toda essa coisa do folclore, nós temos um papel social, tá, a ser desempenhado. E aí os CTGs,
eles precisam trabalhar com jovens, porque o CTG ele trabalha com uma coisa que é o atendimento de uma necessidade do ser humano, tá? Que é ao mesmo tempo, junto, se dar bem com o filho e com o pai, no convívio social. Tá? E o CTG oferece isso. Bom, isto cria vínculos familiares fortes, cria responsabilidades interessantes e prepara essa juventude para a cidadania. A tradição gaúcha sobrevive e se adapta aos tempos e às mudanças da sociedade desde o início do movimento organizado em 1947. Os centros de tradição constituem uma família de diversos sobrenomes, convivendo em harmonia desde o mais jovem ao mais velho. Nessa cultura, o que vale mais é ajudar o outro a crescer e se desenvolver em uma sociedade. E o CTG hoje eu vejo como uma forma saudável de integração. Existe uma coisa que tem dentro do CTG que tu não vai encontrar em outro lugar, que é a questão da convivência de gerações. E no tradicionalismo a gente aprende, ouvindo os mais velhos, a gente pega aquilo que eles têm de melhor e forma o nosso futuro. O tradicionalismo nos proporciona vivenciar o nosso dia a dia, a nossa história, coisa que a maioria das outras sociedades acabam não tendo. As outras sociedades se preocupam só com a questão da integração ali, momentânea, e a gente quer mais, que é a convivência. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família em cada canto do Rio Grande, eu tenho um irmão, um pai, uma mãe, e isso é muito bom, e isso o tradicionalismo te proporciona. Em nossa atual sociedade, muitos valores tradicionais parecem já não fazerem mais parte do dia a dia. Mas alguns grupos ainda procuram manter vivo o orgulho de ainda cultivar esses valores. Já com os netos aqui, eu chego a derramar as lágrimas de orgulho que eu tenho de participar desses eventos e quero que Deus me dê saúde, que eu chegue aos bisnetos participando de uma demonstração de arte, de cultura, tão bonita assim, ó, porque é sadio. Se eu sair daqui do meu acampamento e ficar 5, 10 horas sem vir aqui, não levam nada daqui. E eu acho que se um pai, uma mãe, as famílias que tiverem vontade de demonstrar cultura, pensem nessa arte tão bonita. Todas as pessoas que participam de um CTG naturalmente envolvem seu grupo de amigos a também conhecer a tradição. Mas existem exemplos de filhos que levam os pais a conhecer o tradicionalismo. Quem iniciou aqui dentro do CTG não fui eu, foi a minha filha, Jeana. Ela veio para assistir uma dança e ela achou tão interessante as danças tradicionais, as folclóricas aqui do CTG, e quando ela chegou em casa ela disse: mãe, eu quero dançar ali. Daí eu e meu marido chegamos aqui para ver como que era o CTG, onde que ela ia entrar e frequentar, e gostamos. Gostamos que vimos que já ia ter concurso do prendado, que tinha declamações, canções, viagens e uma participação deles assim muito sadia aqui dentro. O tradicionalismo gaúcho possui raízes em todo o Brasil e até no exterior. Sendo assim, existem vários eventos que preservam, difundem a cultura e movimentam tradicionalistas por todos os cantos. Nós recentemente fomos para o Enarte, no Rio Grande do Sul, graças a um vínculo com a rede social. Nós pudemos fazer amizade, então a gente teve onde ficar. Então, quando a gente fala assim, a gente é do Paraná, a gente sente assim, a pessoa, nossa, um interesse muito grande. Eles falam assim pra gente: nossa, vocês estão vindo lá do Paraná, horas viajando, é caro, não é barato, né? A gente faz por amor mesmo. Se o que te move é o tradicionalismo, qual é a próxima parada? São quase 6 da manhã e a gente vai acompanhar a viagem dos tradicionalistas Luana, Ricardo e Kevin para o Festival Gaúcho e Gastronômico de Arte e Tradição lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Bom, segunda parada, e agora a gente acabou de passar a ponte do Rio Uruguai, que é a divisa do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. O pessoal estava meio sonolento ainda, mas já são 7 da manhã, o pessoal já se despertou, daqui a pouco vamos tomar um café e fazer um chimarrão para seguir viagem. Apesar do frio e do sono,
A gente está feliz, acabamos de chegar no Rio Grande. Bem, a viagem até aqui foi complicada por causa da chuva, né? Muita chuva, mas a alegria é imensa de chegar no Rio Grande, né? Terra que a gente gosta pra caramba. Acho que a empolgação sempre é uma diferença, não importa quantas vezes a gente passa aqui pela fronteira, sempre vai ser uma emoção ver a terra do Rio Grande do Sul mais uma vez. E acredito que acho que o que espera a gente sempre é uma surpresa, né? Bom, são 3h30 da tarde e a gente acabou de chegar aqui no hotel em Farroupilha. Foi uma viagem bem tranquila, bem sossegada. Os nossos tradicionalistas, Luana, Ricardo e Kevin, acabaram de fazer check-in no hotel. E mais tarde eu vou acompanhar eles lá no ginásio, onde vão ser as danças, onde está acontecendo o Fegarte. E também a expectativa é entrar em contato com o pessoal do Ronda Charrua, já que os nossos amigos vieram para ver a apresentação deles. O que me move a vir viajar e ver festivais assim é a vontade, o amor que eu tenho pela dança, né? Tradicionalista, né? É prazeroso, quem não dança, quem não conhece, não vai, não entende e não vai entender, só sentindo mesmo. Toda e qualquer motivação se inicia do desejo de aprender mais. Cada viagem é uma aprendizagem, a gente leva na bagagem conhecimento, vivência, amizades, a cultura, o jeito e a alegria do povo que a gente visita. Não tem dificuldade, não tem dor, não tem hora, ensaio direto, então assim, tudo é pelo amor. A última parada do Ricardo, da Luana e do Kevin foi aqui no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que é um ponto turístico muito forte aqui de Farroupilha. Eles pararam aqui para agradecer a viagem, para agradecer todas as coisas boas que aconteceram esse final de semana, todas as oportunidades que tiveram. E daqui a gente vai seguir para a União da Vitória novamente. Não são apenas os festivais e as viagens que movem tradicionalistas de todos os cantos do país. Existem também os concursos do prendado, onde prendas e peões participam de provas que envolvem muito conhecimento sobre a tradição gaúcha. Luana começou a participar do CTG Fronteira da Amizade em 2001 e logo em seguida já se tornou primeira prenda do CTG e da 17ª Região Tradicionalista, desenvolvendo vários eventos como a Gincana, Semana Farroupilha, Tertúlia, entre outras atividades. Então, essa faixa aqui, minha primeira faixa, é bastante importante, porque foi a primeira e foi onde tudo começou, onde toda a admiração pela cultura, todo o conhecimento começou a partir daqui. Então, primeira prenda juvenil do CTG Fronteira da Amizade, 2002-2003, a gestão. Aqui, foto do primeiro concurso, então eu ainda não tinha vestido, então esse vestido aqui é emprestado do CTG.
E aqui alguns dos artesanatos que eu fiz para concurso, bordado, tricô, crochê, aqui a culinária. Em seguida, fui primeira prenda da 17ª região juvenil. Gestão 2002-2003. Aqui, na sequência, primeira prenda juvenil do CTG novamente, gestão 2004-2005. Em seguida, primeira prenda da 17ª, ano 2004-2005. E aqui eu tenho o bottom da Invernada Jovem da 17ª região. As gestões dos prendados geram também uma grande responsabilidade, pois cada peão ou prenda deve passar a representar uma instituição. Desta maneira, participam e promovem eventos que ajudam a difundir o tradicionalismo gaúcho, mantendo-o vivo. Ser primeira prenda ou peão biriva não tem nada a ver com beleza e sim com conhecimento. Em todas as etapas de concurso, interno, na região tradicionalista, estadual ou nacional, existem vários tipos de provas a serem cumpridas. No dia do concurso, que geralmente duram 3 dias o concurso, nós temos uma avaliação de mostra folclórica, que é dado um tema e a gente desenvolve uma pesquisa e apresenta de forma criativa. Além disso, a gente tem a prova de artística, que ela é uma prova em que a gente escolhe entre tocar, cantar ou declamar. A gente leva a poesia ou a música, ou quem toca, leva pronta e apresenta lá na hora. Nós temos a prova de dança tradicional, onde a gente escolhe uma das danças tradicionais de pares independentes, né? Até porque tu dança sozinha, só tu e o teu par. Então a gente escolhe uma dessas danças e apresenta, e a dança de salão. E tudo isso forma a prova artística, a nota da prova artística. Além disso, a gente tem uma prova oral, que é uma prova onde a gente tem um tempo, agora de 7 minutos, na nossa época ainda ia até 10 minutos, onde a gente tem que discorrer sobre um tema. Só que o tema é sorteado 15 minutos antes de nos apresentarmos. Então a gente não tem ideia do que vai estar naquela caixinha. A gente vai ser chamado, vai lá, sorteia, vê o tema, tem 15 minutos para pensar nele e volta para falar dele. Então talvez uma das provas mais temidas para todo mundo. E a terrível prova escrita. Eu considero, para mim, a melhor prova, que é a prova que depende só da prenda que está concorrendo. Porque as demais provas todas, tu depende do caráter subjetivo do avaliador. Depende muito daquela questão da empatia com o avaliador. E a prova escrita não. Ela depende somente de ti. São 30 questões objetivas sobre história, folclore, história do Rio Grande do Sul, história do Brasil, folclore, tradição, tradicionalismo e geografia do Rio Grande do Sul. É uma prova bem extensa, são mais ou menos 40 livros da bibliografia. E aí a gente se prepara para aquela prova que é realizada também num desses 3 dias de avaliação. Então é um conjunto de provas, e aí tu veja que nenhuma delas eu falei em beleza, né? Todas elas eu falei em critérios de avaliação, né? Que objetivo com alguma subjetividade, mas que há critérios para avaliação. Agora a beleza, na verdade, não tem pontuação. Em 2013, o CTG Ronda Charrua foi campeão do Enarte, o maior festival da América Latina reconhecido pela Unesco. Mas para quem acha que essa trajetória foi fácil... E em 2013, então a gente ganha o título, colocando dentro do ginásio a Bela Americana e o Itaparica. Então, que é o amor dos dois mundos, do Garibaldi com a Anitta, né? E aí isso foi uma loucura, na verdade, né? Foi uma loucura, onde eles elaboram, vamos botar um navio dentro do ginásio. Como botar um navio dentro do ginásio, onde tu tem 20 ou 25 minutos, né, dependendo das danças, montar, desmontar e dançar. E aí começou, idealizaram. Vamos fazer. Começaram a montar, aquilo lá foi ficando grande. Não vai dar para levar para dentro do CTG. E agora? Aí a gente sai do CTG e vamos ensaiar numa comunidade fora, porque aqui não dá. Então a gente se muda para o interior, aí no meio um dos barcos não funciona e eles estão construindo. Aí, porque no meio aos ensaios continuava a construção dos barcos, né? Porque isso foi até o Enarte. Aí solda para cá, solda para lá e testa o navio que não afunda.
E o que vamos fazer, como é que vamos ajeitar. Tem uma frase que vai ficar, acho que marcada ali, tem até no nosso documentário do Luciano, que ele diz, a maior dificuldade é porque nós nunca tínhamos construído um barco. É meio óbvio, ninguém nunca do CTG construiu um barco e fazer isso nós mesmos de uma forma que fosse segura, que comportasse tudo que a gente queria fazer e como a gente queria fazer, foi bem complicado. Chegou um momento que assim, vamos desistir porque não vai, não tem jeito. E veio a semana do Enarte e começa, meu Deus, o que nós vamos fazer? E vamos buscar alternativa e nada. E foi pro Enarte, seja o que Deus quiser. O tempo que a gente teve que despender, noites que o pessoal vinha quase toda semana de noite, das 11 em diante, para trabalhar nos barcos, ficar lá parafusando madeira, cortando, montando, pintando coisa. Então, o desgaste físico e mental daquele ano foi muito grande. Desafio particular meu, conciliar, porque eu era patrão também nesse tempo. E do grupo conseguia, além de se preparar para o Enarte, ter todo esse tempo disponível e essa carga emocional e, enfim, física, disponível para conseguir fazer com que os barcos criassem corpo e fossem funcionais para o negócio. Mediante todos os erros que aconteceram, fazer com que funcionasse. Aí no dia do Enarte, que acontece na sexta-feira, estava tudo certo, os meninos já tinham deixado tudo no lugar lá no acampamento para ir levar para o ginásio. Deu maior temporal. Deu um temporal muito forte em Santa Cruz, como em todo o estado, assim. E molhou nossos barcos, molhou nossos tecidos, molhou tudo. Aí teve uma entidade, o Guapos Itapuí, que na época ficou vice-campeão, que ajudou, abriu o espaço deles para botar tudo que dava para botar lá no acampamento deles, botar para dentro, nós também tudo para dentro. Aí chegou um momento que chegaram com o tecido, onde a Fernanda, aquela que fica lá em cima, saí, vamos de hotel em hotel. Daí minha irmã, a Sueli, ela teve a ideia, vamos lá para o Águas Claras, que é o maior hotel de Santa Cruz. Vamos para lá, só que nesse meio do caminho, Santa Cruz estava sem luz, tava um caos lá e faltava poucas horas pro Enarte. Nós éramos o segundo grupo a se apresentar. Nós estava daí de hotel em hotel, até que um hotel nos deu lá uma máquina muito simples, mas enfim, de se seca do jeito que dá. E no fim deu tudo certo. Os meninos ficaram lá embaixo, eles se arrumaram tudo, entraram tudo molhados assim, né? Só deu tempo de se arrumar. Aí desceram as meninas do hotel, aí sortearam, aí entrou a Ana e o Gil com as gurias, e daí eles passaram, não teve uma concentração, todo o grupo junto, não teve. Eles passaram para as gurias tudo que tinha que acontecer e elas iam ter que passar para os peões. Aí eles entraram, começaram a montar o barco grande, só que não dava, tinha que ir mais para frente, além do espaço limite. E não deixava, e nós só tem que ir mais um pouquinho, não deixava, até que um cara do MTG, ele desceu e disse, não, eles entram, botam o que falta ali, que era o mastro, e depois retorna pro espaço. Aí, no fim, deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. Olha, às vezes eu acho que nem caiu a ficha ainda, para falar a verdade, porque foi meio maluco. Quando a gente soube, era planilha aberta no Enarte, a gente sabia que tinha tido umas notas boas, então a gente já estava esperando alguma premiação. Quando chamou o segundo lugar, a gente já sabia que o União Gaúcha, que também é do nosso instrutor, tinha tido nota inferior à nossa. Já tinham chamado eles, faltava só o primeiro lugar, não tinham nos chamado, mas será? Mas ficava naquela, ninguém acreditava, faz tanto tempo que muitos dançam, eu fazia 15 anos já que dançava, 13 anos que dançava, então, dificilmente nós ia ganhar. Aí quando chamou a 25ª região, aí despencou, aí a gente já acreditava que era nós, começamos a comemorar, fomos lá, pegamos, mas foi mais uma sensação de dever cumprido mesmo, de ter conseguido fazer com que o esforço todo valesse a pena. E aí em seguida, quando chamaram, né, que o grupo ele vinha, né, e que ele era de uma região ímpar e que ele era da 25ª. Meu Deus, não, nós ganhamos, nós ganhamos, assim, sabe? Inicialmente foi um sonho. Quando eu entrei aqui,
convivi com umas pessoas meio malucas, para falar a verdade, que eram doentes pelo que faziam, gostavam, amavam muito aquilo, e eu acabei comprando isso deles. Então, às vezes parece uma obrigação eu estar fazendo o 100% aqui dentro pelo exemplo que eu tive das pessoas. A gente criou uma amizade, uma família aqui dentro do CTG da Invernada, que passou a ser uma prioridade eu querer fazer com que o esforço deles tivesse valido a pena, que eles se sentissem valorizados e que vissem que realmente valeu o esforço deles, não só o meu, mas o esforço de todo mundo trabalhando junto. Segundo Barbosa Lessa, ser gaúcho é ter no fogo de chão a beleza do convívio de patrão com o empregado, do avô com o filho e o neto. Ou seja lá quem se achegue buscando um pouco de afeto. É aquecer cordialidade no rito do chimarrão, escutando a charla mansa, dando a mão ao índio irmão. Distribuindo esperança, cantando trova ao violão e indo assim se predispondo ao festejar desta vida na vibração dos rodeios e no abraço dos fandangos. Desde que Paixão Cortes e Barbosa Lessa passaram a fazer o resgate da cultura gaúcha, até os tempos de hoje a tradição vem se adaptando aos tempos, mas mantendo toda a sua origem já dita por Lessa lá naqueles tempos. O tradicionalismo vem passando de pai para filho, de avô para neto e tomando uma grande proporção não só em cada estado do nosso país, mas também em cada pessoa que vive os valores da tradição gaúcha todos os dias e não apenas nos centros de tradições gaúchas, mas também no seu convívio social. Tudo pode começar com um sonho e acabar se tornando uma grande família, de diferentes sobrenomes, possuindo o mesmo ideal: preservar e difundir a cultura gaúcha pelos 4 cantos do mundo.